Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 21. A palavra de Deus declara: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que o Senhor nos ensine nessa noite, porque o nosso Deus conhece o mais profundo de nosso coração e nos fará compreender a sua palavra. Meus irmãos, aqui diante de nós está um trecho da Escritura que é até marcante quando nós estamos lendo o Novo Testamento, que é justamente essa parte que diz: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, ou a tua vida, ou seja, aquele homem ia morrer naquele dia. Aqui no meio dessa parábola que o Senhor, ele passa a citar e a dizer, a falar para os discípulos, e principalmente aqueles mais aproximados, que tinham os ouvidos mais próximos, eram para entender melhor. Nesse caso aqui, Jesus não foi preciso fazer o que ele sempre fazia, que os discípulos: Senhor, nós não compreendemos. Ele chamava os seus discípulos, aqueles que estavam mais aproximados, que eram mais interessados, que estavam às rodas de Jesus sempre, separava para o cantinho e explicava a parábola. Aqui não precisava disso. Aqui era bem compreendido pelos ouvintes. Mas no meio de tudo isso aqui, antes o Senhor Jesus falou da questão da hipocrisia que existia no meio dos fariseus. Depois ele vai falar da questão da ansiedade que existe na vida, principalmente aqueles que são preocupados demais com o futuro. Aqui nós temos um caso diferente, porque no meio do discurso do Senhor Jesus, no meio de toda a sabedoria que ele expunha, que inclusive muitos gregos queriam ter com Jesus por conta das palavras dele, da sabedoria que ele expunha sempre, aqui no meio de tudo isso, de repente, chega um rapaz querendo que o Senhor Jesus decidisse a questão de uma herança. De repente ele chega com essa história. Do coração desse homem florescia esse tipo de coisa, essa questão do dinheiro, do poder. Jesus deixa aqui, nesse momento, o assunto da hipocrisia para tratar de outro grave perigo na vida cristã.
o perigo da cobiça, o perigo da avareza. As aparências da hipocrisia são substituídas aqui pelo apego às coisas materiais. Não existe nenhum outro pecado ao qual o coração é mais propenso do que a cobiça e a avareza. E foi o pecado que arruinou os anjos caídos. Estes não se contentaram com o seu primeiro estado e cobiçaram algo melhor. Foi o pecado que contribuiu para a queda de Adão e Eva, para que eles fossem expulsos do paraíso. Guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, invejas, ódio e todos os tipos de manifestação, tanto públicas como particular. Todas essas coisas têm a mesma fonte: cobiça e avareza. Jesus ensina-nos aqui 3 grandes lições no texto em apreço aqui, que vamos considerar daqui para frente. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, dessa primeira parte, que se encontra do versículo 13 ao 15, é a advertência contra a avareza. Porque do meio da multidão irrompeu uma voz, a voz de um homem rogando a Jesus para resolver um problema familiar, ou seja, a partilha de uma herança. Isso porque o texto diz, aqui no versículo número 12, olhe para o texto comigo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Só que Jesus se recusou a ser juiz desse tipo de causa terrena. Ele não quis fazer esse tipo de coisa. Jesus foi logo lhe respondendo, dizendo: homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Ou seja, a missão de Jesus não era essa aqui em seu ministério. Não era fazer tal coisa. Só que todos estavam vendo aquele momento e ouvindo tanto aquele homem como o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, sabendo, conhecendo o coração humano, no qual muitos de nós somos propícios a ter esse tipo de pecado, ele aproveitou para ensinar nesse momento acerca disso. Jesus, ele aproveita e põe o dedo na ferida e aponta a causa dos conflitos na vida financeira entre as pessoas. Seria o problema da avareza. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles 2 irmãos em litígio: nenhum acordo entre vocês será satisfatório enquanto vocês forem governados pela ganância. E aí, diante de nós temos uma estrutura nesse texto, e eu queria que você, daqui para frente, observasse isso, alguns pontos. E ele começa aqui no finalzinho dos 3 primeiros versículos, do 13 ao 15, começa do 15 e vai até o 21. Jesus começa com um princípio geral, que está no versículo de número 15, quando ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso é um princípio geral que ele começa. E aí você vai para o final, de novo tem um princípio geral. No meio de tudo isso, tem um princípio geral de novo, que é no 21. Olha para o 21 agora. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico
para com Deus. Jesus começa com uma coisa e termina com a mesma coisa. O mesmo princípio, ele começa e termina a parábola ou o seu discurso. Mas no meio desse discurso, nós temos 5 pontos aqui. O primeiro se encontra no 16, quando lhes proferiu ainda a parábola, quando ele começa, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Bens outorgados aqui. Nós temos bens aqui dados, nós temos bem, esse homem ficou riquíssimo. Depois nós temos um problema. E o problema é, ele dizia: que farei? Versículo 17. Pois não tenho onde recolher meus frutos. Ele tem um problema. O problema dele era a abundância de bens, a fartura, a produção que esse fazendeiro teve, que não veio simplesmente dele. Choveu na medida, na quantidade certa, para que esse homem colhesse muitos frutos. Aí ele tem um plano. Esse homem, o plano dele, ele, sendo um bom administrador, ele vai dizer: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele vai pegar toda aquela produção, tudo aquilo que Deus abençoou ele, e vai construir um local para que ele possa guardar para ele. E o plano futuro qual seria? E aí começa a ruína, né? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Só que aí, todo aquele bem outorgado, tudo aquilo que ele recebeu, e toda a preparação que ele teve para ter toda a sua vida, por muitos anos, folgada, sem trabalhar e se satisfazendo com tudo aquilo que ele guardou e administrou ali. Mas Deus lhe disse, versículo 20, louco, ou poderia ser bem traduzido, tolo, viu? Aqui. Esta noite pedirão a tua alma, entenda a tua vida. Ou seja, essa noite tu vai morrer. O que tens preparado, para quem será? Esses bens seriam deixados. Depois dele, digamos, ter feito aqui algo, uma boa administração, ele teve aqui nesse momento, né? Aí nós temos, dentro aqui desse versículo 16 em diante, algumas coisas que nós devemos observar. Em primeiro lugar, muitas pessoas olham para esse texto e veem esse homem como uma pessoa totalmente péssima. Em termos espirituais, sim. Mas em termos de talento, ele exerceu bem na sua vida. Todos nós, Deus, inclusive na palavra de Deus, nós vamos ver isso em Tiago, logo no primeiro capítulo, no versículo de número 17, nós vamos ver que todo dom perfeito, toda dádiva vem do céu, do Pai das luzes, que não há variação nem mudança. Ou seja, o Senhor, ele distribui esses talentos que são para muitas áreas dessa vida. Você vai ter, que chamam de dons, né? Assim, né? Dom nato, ou coisa assim, um talento nato que você tem, e você vai ter uma certa vantagem nessa vida. Ninguém é igual. Eu não consigo acreditar que uma pessoa tenha o mesmo talento que a outra para a administração, por exemplo. Para habilidades especiais mesmo, em esportes, por exemplo. Para lidar com discursos, oratório ou algo parecido. Liderança. As pessoas nascem com esse tipo de coisa, ela aprimora esse tipo de coisa. Esse homem não tem como negar que ele era um excelente administrador. Inclusive,
ele chega a imitar o agir de um grande homem de Deus e servo de Deus no Antigo Testamento. Chega a ter a mesma proposta, inclusive, de um homem no Antigo Testamento, que se viu no momento em que tinha que guardar toda a colheita, todo o produto, porque iria vir tempos maus, tempos ruins. Vocês lembram quem é esse personagem bíblico? José. Aquele sonho das vacas magras e vacas gordas, lembra? A decisão que ele tomou, o que deveria ser feito no Egito, o que foi que ele fez? Guardar, administrar bem aquilo que foi colhido, porque viria dias maus, e aí a nação não sofreria, o povo não sofreria com isso. Aqui esse homem fez a mesma coisa. O problema é que ali José era para todo o povo, aqui era para ele mesmo. Ou seja, aqui nós temos um fazendeiro que a sua riqueza não foi adquirida desonestamente. Foi honestamente. Ele tinha uma fazenda, tinha muitas terras, choveu sob medida, na quantidade certa para que a colheita dele fosse maravilhosa. E a chuva tem que ser na quantidade certa mesmo, meus irmãos. Quem aqui acompanha essa parte do agro, da agricultura, você vai ver que sempre fala que determinadas frutas têm que ter uma quantidade certa de chuva, quantidade certa de irrigação e daí por diante. Choveu na quantidade certa. Tudo foi honestamente. Esse homem não roubou ninguém. Não vamos colocar aqui em mente um político que rouba, que engana, que barganha. Não. Ele conseguiu tudo honestamente. Ele foi sábio e providente no seu plano aqui. Só que ele teve uma grande tolice. E a gente vai ver isso na exposição. Ele preocupou-se inutilmente, em primeiro lugar. Ele desconheceu e desconhece a verdadeira riqueza, que inclusive o Senhor Jesus vai falar sobre ela nos versículos posteriores, depois dessa parábola. Ele vai falar da questão da ansiedade, que vai se tocar na mesma palavra que o Senhor Jesus sempre diz, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentava. Ele não conhecia isso, ele não teve tato para esse tipo de coisa. Ele se esqueceu do autor de todas as bênçãos. Foi um tolo aos olhos de Deus. Ele foi despreparado para a eternidade. Esses erros, esse homem cometeu. E cometeu com força. Então nós vamos ver aqui, a partir de agora, do versículo 16 para o 19, a insensatez da avareza. Então, o versículo 16 diz, 16 ao 19, vamos ver todo ele de novo aqui. Diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite perderão a tua alma. Essa parábola é um material exclusivo de Lucas. É tão simples que praticamente dispensa explicação. Jesus levanta a ponta do véu e mostra a face enrugada da avareza aqui nesse momento.
contando essa parábola para inculcar a lição sobre insensatez de confiar nos bens materiais. Essa parábola, ela é contada apenas aqui. Você não vai ter em outro evangelho essa parábola. Pelo lugar tem que se prestar bem atenção nisso. Só aqui nós vamos encontrar essa parábola. O alvo do rico na vida era descanso e gozo. Era apenas isso. O seu método de alcançar isso, em lugar da fé em Deus, era a fé nos bens. Ele não queria a fé em Deus, ele quis a fé nos bens. Essa parábola retrata aqui esse fazendeiro rico com uma colheita excepcional, simplesmente perfeita. Tudo que ele planejou plantando, colheu exatamente ou mais do que ele imaginava. No arado, no trabalho, no campo, as pessoas projetam isso. Geralmente elas não projetam uma colheita perfeita. Muitos no campo, com um direcionamento errado de fé, clamam para alguns ensinamentos totalmente errados, aquém a Escritura. Até clamam para o dia de um santo que tem aí, o pessoal chama até de São José, para que venha a chuva sob medida, e chova pelo menos. Que até para chover, pelo menos chova. Ainda mais a chuva sob medida. Então, há um plano, e já a administração desse homem começava aí. Ele planejou e plantou, e imaginou que seria de um jeito, só que veio melhor do que o que ele imaginava. Ele produziu abundantemente. A colheita dele foi simplesmente colossal. Seus armazéns foram construídos e ampliados para acomodar a safra generosa na qual ele recebeu. Mas esse homem não agradeceu a Deus pela colheita, nem demonstrou nenhuma generosidade com tanta fartura. Generosidade também não. Ele pensou em si, só em si, apenas para ele tudo. O mundo dele gira em torno dele mesmo. Tudo foi armazenado para o seu próprio desfrute e deleite. Toda a trama está construída em torno do eu, meu, minha. O problema é que esse homem não entendeu algumas coisas essenciais. E a primeira delas, em primeiro lugar, eu quero que você pense nela nesse momento, e ela advém aqui do versículo 19 e 20. Ele não meditou sobre a brevidade da vida e nem na inevitável morte. Ele não pensou nisso. Versículo 19 e 20 vai dizer: então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Pensou que seu futuro estava em suas mãos, que ele era o capitão da sua alma, que ele era o dono da sua vida, que ele mandava no tempo de vida dele. Ele pensou, inclusive, que a sua saúde estava plenamente em dias. E não pensou e nem imaginou, e parece que ele nunca leu a Escritura quando diz que todos os dias de nossa vida estão contados e determinados. Aquela mesma noite da inauguração de seus celeiros abarrotados, inclusive de provisão para longos anos, a sua alma foi requerida, a sua vida foi requerida,
Ali cessava, naquele momento. Talvez esse homem passou a sua vida inteira plantando, e muitas vezes ele deve ter plantado e a colheita foi péssima. Mas naquela vez deixou ele bilionário. E pensou, não preciso mais me preocupar com nenhum bem, eu já tenho tudo. E pensou exatamente isso que é dito na Escritura: descansa, come, bebe, regala-te. A morte chegou sem pedir licença para levá-lo. O homem cuja vida fica pendurada por um fio e que pode ser chamado a qualquer momento para prestar contas de si mesmo, é um tolo se depende de coisas materiais. Para alguns, uma morte, né? Que foi até, digamos que seja semelhante a uma coisa como essa, era do Bill Gates, não, do... Ah, meu Deus, agora eu troquei os nomes agora. O da Apple. Faleceu muito novo, né? Um homem muito rico. Tem aí a Apple aí com um celular que ninguém bate, mesmo sendo pior do que outros já. Mas todo mundo quer ter um iPhone. E grandes homens também, assim, grandes homens que a gente fala, riquíssimos, milionários, também faleceram muito cedo. Porque não existe quem escape da determinação de Deus nessa vida. Nós temos um tempo determinado, no qual nós não passaremos nem um segundo além dele. Em segundo lugar, ele só pensou na provisão do seu corpo, mas não fez nenhuma provisão para a sua alma. E a gente vai ver isso do 16 ao 19 claramente. Coisas materiais não atendem aos reclamos da nossa alma. O dinheiro não vai preencher isso. Esse fazendeiro rico aqui da parábola fez provisão apenas para esta vida e nenhuma na vida do porvir. Nenhuma para a eternidade. Nenhum tesouro nos céus. Ele não ajuntou tesouros no céu, só aqui. Não teve um mínimo de preocupação com nada em relação a coisas espirituais, somente materiais. E aí vem uma coisa para a gente aqui nesse momento que eu vou dizer. Muitas pessoas ficam pensando, como é que pode? Fulano é uma pessoa que blasfema do Senhor e é riquíssimo. Ele pode ter tudo isso. Qualquer pessoa pode adquirir bens, pode ser riquíssimo, principalmente quando foi dada a ela talento para se ganhar dinheiro e abundância. Muitos homens riquíssimos sequer têm um ensino médio. São pessoas que têm a percepção muito grande comercial, sabem ganhar dinheiro. Porque um concursado não se compara a um grande administrador e pessoas que sabem ganhar dinheiro e analisam o mercado financeiro ou coisa desse tipo. Não se compara. Você passa em qualquer concurso aí que você imaginar, até nos grandes aí que ganha, sei lá, 20 conto por mês, 30, meu amigo, mas não se compara com alguns empresários. E ele pode ser crente como pode não ser crente, meu irmão. O cristão, ele tem que ter em primeiro lugar os seus olhos focados na eternidade. A palavra de Deus vai dizer, tendo que comer e se vestir, estejais contentes. E eu tenho certeza que todos nós temos que comer e se vestir. Alguns de nós até ganham um pezinho rápido, né? Ganham e até perde peso rápido comprando uma alimentação mais saudável.
fazendo uma academia, fazendo esse tipo de coisa. Olha, que luxo, né? E ainda há uma grande reclamação da maioria de nós. Em terceiro lugar, ele não pensou na possibilidade de ser generoso, mas guardou tudo para si. Aquele homem não queria dar nada para ninguém. Nada. Bem um tostão. A princípio, esse fazendeiro não fez nada de mal. Como nós falamos no começo, ele não roubou ninguém, não conseguiu o dinheiro de forma desonesta, foi de forma honesta. Ele teve um bom plano, destruindo celeiros pequenos que não caberiam, reconstruindo, fazendo uns maiores para guardar tudo que ele ganhou. Maravilhoso. Diante de todo mundo, ele se apresenta como um cidadão sábio, laborioso, eficiente, bem-sucedido em sua administração. Mas não deixa de ser um tolo para Deus. Porque ele vai dizer para si mesmo: meus produtos, meu armazém, meus bens, minha alma, tudo, corpo, o que era dele e até sua alma, tudo dele, tudo era dele. Igualmente são bem característicos os 6 eu do fazendeiro. Ele diz eu isso, eu aquilo, aqui, depois ele diz: que farei eu? Não tenho, onde eu hei de, eu quero, eu direi. Tudo é no eu. Ele só pensou nele. O eu aqui estava ali. Ele é totalmente diferente no Salmo 23, quando ele diz: porque tu estás comigo. Ele é diferente de todo salmo ou de qualquer clamor que exista no Antigo e no Novo Testamento de um verdadeiro servo de Deus que reconhece que tudo veio do Senhor e tudo é para Ele e que nós somos apenas mordomos. É diferente de Jó, que perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a saúde e disse: nu vim para este mundo e nu voltarei, sem nada voltarei, com nada eu vim. Ele não é assim, ele é totalmente diferente, ele só é o eu. Mas não existe não, né, habitando nas igrejas evangélicas, pessoas assim, né? Isso aqui está falando de uma pessoa que está fora da igreja, né? Não existe esse tipo de coisa habitando em meio às igrejas e aos congregados do mundo, né? Estou falando besteira aqui. Vamos passar para outro ponto. Em quarto lugar, ele não pensou na transitoriedade das posses terrenas. Não trouxe nada para este mundo, nem nada desse mundo levaria. A mesma declaração que está de Jó também tem que ser do cristão. Não trouxemos nada e também nada levaremos. Viemos nu, voltaremos nu. Isso tem que estar no coração do povo de Deus. Não tínhamos nada e nada teremos quando partimos. Nós não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos. Não há caminho de mudança em terreno, nem gaveta, em caixão, para se levar nada nesse mundo. Não há como depositar essas coisas. Então, o conselho do Senhor Jesus de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, deve ser seguido
arrisca, deveria. Porque o que nós necessitamos aqui nessa vida, Ele nos dará. Ele fará. Em quinto lugar, ele não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para o encontro com Deus. Isso a gente vai ver no contexto todo aqui do 16 ao 21. Esta vida é breve. Os bens materiais não são pertinentes e não permanecem, não são permanentes em nossa vida. E a morte é certa. Viver aqui, irrefletidamente, é loucura. Colocar a confiança nessas coisas materiais é consumada tolice. Não se preparar para a morte é insensatez total. Não estar pronto para encontrar-se com Deus é a maior de todas as loucuras. E aí, depois de tudo isso aqui, até o versículo de número 19, 16 ao 19, nós vamos ver no 20 ao 21 a tragédia irremediável da avareza. Vamos ver o 20 e o 21 que diz: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem que se considerava tão prudente e protegido em armazenar toda a sua colheita para o seu desfrute por longos anos, é confrontado com uma voz que ecoa desde o céu, a própria voz de Deus. A própria voz do Senhor. E diz louco, ou pode-se dizer também tolo, que pode traduzir também a palavra que se encontra aqui. Jesus mostra a tragédia irremediável da avareza. Isso por 4 razões que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, o homem que põe sua confiança nas coisas materiais, pensando que nelas tem segurança, é louco, é tolo. O dinheiro pode dar um conforto por um tempo, mas não paz permanente e eterna. Pode nos dar alimento farto para o corpo, mas não descanso para a alma. Pode nos dar alguma proteção terrena, mas não escape da morte. Recentemente a gente teve aquele atentado ali com Donald Trump, e ele é cercado de seguranças. Ele não está exercendo a presidência dos Estados Unidos, mas se estivesse, ele teria proteção até mesmo um raio de ação longo, de quilômetros. Qualquer suspeito de qualquer atirador que possa surgir, algum atentado, o homem já seria investigado, poderia ser preso, armado com alguma coisa ou algo parecido. Mas até diz que só o movimento dele aqui na hora que fez pegasse na orelha, né? Mas a gente sabe que a determinação divina está em primeiro lugar ali. Mas as explicações físicas e científicas, nós temos, a gente viu só uma viradinha assim, aí pegou na orelha. Todos nós estamos à mercê da morte todos os dias de nossa vida ao sair de casa. Aliás, pessoas morrem assassinadas até em casa. A gente que brinca muitas vezes, né, com a nossa vida, tentando a Deus, fazendo coisas perigosas, muitas vezes a gente faz. Mas a nossa vida está sempre por um triz. Só não acontecem as coisas porque o nosso Deus nos guarda
e existe uma determinação dele mesmo a ser cumprida. Pode também o dinheiro nos dar prazeres na terra, mas não a bem-aventurança eterna, o Macários eterno. De macro, né? Cários, alegria, ou seja, uma macro-alegria. Felicíssimos por eternidade. O dinheiro também não pode dar isso. Em segundo lugar, o homem que pensa que é o capitão de sua alma é louco. E ele assim pensava. Ele assim disse. Porque ele disse: e direi a minha alma. Ele disse a alma dele mesmo. Ele não só os bens, o seu corpo, tudo que ele tinha, mas até a sua alma, ele pensava ser o dono dela. Então, o homem, por mais rico que seja, não determina os dias de sua vida, nem o controle sobre a hora da sua morte, nem como será a sua morte. Homem, por mais abastado que seja, não tem nas mãos o destino da sua alma. Na hora da morte, sua alma é requerida. O espírito volta para Deus e nesse momento o homem terá de prestar contas ao reto juiz. Se pode escapar desse momento, que pode ser já, ou agora, ou daqui a um tempo indeterminado por nós não sabemos o nosso tempo de vida. Pessoas estão do nosso lado um dia e depois vão embora. Um rapaz que a gente conheceu, e o Elton, o coqueiro, Leandro, o Léo, professor de educação física, ficava fazendo aquele ciclismo e gostava, liderava grupo de ciclismo. O cara era uma saúde. De repente, um câncer de estômago. Conseguiu ainda sobreviver, quimioterapia e tudo. Ficou bem, voltou a ficar bem, fez vídeos, postou, feliz. Depois veio a metástase. Morreu em casa. Estava irreconhecível. Quem diria, há um ano atrás, que esse nosso amigo Léo iria falecer com apenas 39 anos, mas ele parecia ser mais jovem, era dedicado ao exercício, ao físico, à saúde. Não existe tempo determinado por nós. Ele é determinado por Deus. Em quarto lugar, o homem que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus também é louco. O que significa ser rico para com Deus? Significa reconhecer com gratidão que tudo o que temos vem de Deus e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem de outros e para a sua glória. Esse homem não usou seus bens para o bem dos outros e nem para a glória de Deus, só de si mesmo. Só para si mesmo. Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. É depositar sua fé em Deus e não na bênção de Deus. Então, a prosperidade tem seus perigos. Vamos abrir em Provérbios 30 e ler o versículo 7 ao 9. Provérbios 30, do 7 ao 9. Duas coisas te peço.
Não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negues e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Aqui está dizendo que o homem riquíssimo e farto, ele pode dizer, quem é o Senhor? Não nos é dito no texto aqui presente que esse homem era alguém dedicado ao Senhor, visitava a sinagoga, que ele educava seus filhos, não tem que dizer nem que ele tinha família. Muito provavelmente não. Pela atitude dele, parece que não. Mas é um perigo a prosperidade para algumas pessoas. Creio eu que o Senhor também não abre portas de riqueza para alguns, porque seria a ruína. E o Senhor te escolheu. E se te escolheu, Ele não vai querer colocar na tua vida algo que te destrua, de fato. Seria terrível para algumas pessoas elas serem ricas. E acredito que Deus abriu portas para algumas pessoas serem assim, porque sabe muito bem o que elas fariam e fazem com o dinheiro. Estou falando de cristão. Inclusive, aquela pasta Colgate, né? Ali é de família cristã. Quando você compra Colgate, você está ajudando em missões. Eles ajudam muitos missionários. O Senhor conhece o teu, o meu, o nosso coração. E sabe do problema que nós podemos ter com o dinheiro e do problema que a gente tem com o dinheiro. Sabe da nossa fidelidade, da nossa infidelidade para com Ele. E da nossa ação caridosa para com os outros. Ou não. A riqueza também é capaz de sufocar a palavra de Deus. Mateus 13, 22, que o diga. É de criar armadilhas e tentações. É 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, a gente vai ver isso. E também é de dar uma falsa sensação de segurança. Portanto, os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Abram aí 1 Timóteo 6. Vamos lá, do 6 ao 10, e depois versículo número 17. 6 ao 10, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Colocar o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida atrai desgraças, problemas.
Isso é muito forte, meus irmãos. Devemos atentar para isso com muita força. E o versículo 17, ele vai dizer: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apaziguamento. Rico, orgulhoso, que deposita esperança na riqueza e não em Deus, deve ser exortado. Aqui ele está falando, quando ele fala isso aqui, é porque tinha cristão, crente rico, que passava por esse tipo de problema. Ou que não era rico e só sonhava com isso a vida inteira. Não pensava em outra coisa. O sujeito tem um grande bem, uma grande maravilha na vida, tem uma grande família, uma grande esposa, maravilhosos filhos, mas coloca o dinheiro em primeiro lugar. Parece até um personagem de uma novela que estão reprisando aí, mas eu assisti a antiga lá, que era o Mané Galinha o nome. Tião Galinha, quer dizer. Esse Tião Galinha, ele queria as terras, queria terrinha, não sei o quê, tinha uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, mas só queria saber de uma terrinha, ele dizia assim, até ele representava muito o pessoal do MST lá. Queria saber só do dia, já tendo coisa maravilhosa. Mas só pensa nisso. Então, pensar só em dinheiro não é o rico, não. O pobre mesmo, às vezes, só pensa nisso em primeiro lugar e mais nada. Não dá valor a nada espiritual. Nada espiritual ele dá valor. Então, o que nós vamos ver em tudo isso é que a riqueza, essas riquezas não dão paz e nem vida. Elas trazem preocupações inúteis. E nós não devemos usar para nós, e sim para o bem do povo de Deus e para a glória de Deus. Espero que o Senhor, em nenhum momento de nossa vida, Ele diga louco conosco, tolo. Espero que nós não tenhamos vivido uma vida tola diante de Deus, agindo como esse homem. Espero que todo dom e talento que o Senhor nos deu seja usado para a sua glória e não para a nossa glória. Que a capacidade que Deus nos deu seja usada para Ele e não para nós apenas. Que seja os dons repartidos, como diz o apóstolo Paulo, aqui, para a comunhão, no corpo de Cristo, para a glória de Cristo e não para nós mesmos exclusivamente. E espero que o Senhor só nos dê riqueza, se essa riqueza não nos afetar espiritualmente. Espero que o Senhor nos mantenha lisos, se a riqueza for nos prejudicar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento e orar mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Deus, porque Tu fala aos nossos corações de muitas maneiras, ó Pai, no culto. Obrigado, ó Pai, porque Tu conheces o mais profundo de nosso coração. Tu conheces, ó Pai amado, o que são os planos que temos, Senhor. Tu conheces os nossos pedidos, Tu conheces as nossas necessidades, ó Pai, e nós Te pedimos, ó Pai, que possamos viver a Tua palavra, e não a nossa vontade, simplesmente. Arranca de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que não Te agrada, ó Pai amado, e que causa, ó Pai, problemas espirituais para nós.
Não nos deixe ser avarentos e cobiçosos, mas nos faz, Senhor, exercer o talento que Tu nos deu e que nos destinou antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, amém, Senhor.